Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje tô trazendo um vídeo com uma pegada náutica, né? Com um tema que já foi bem explorado em outros vídeos, que já foi bem falado, que é um tema que todo mundo gosta. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto bastante, né? Eu sou da época do filme e o filme ele ele foi muito bom porque trouxe uma outra visão sobre esse tema, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de passar a vinheta, que é: vocês conhecem o inafundável? Vocês conhecem o indestrutível e até mesmo o que Deus não pode afundar? Então, galera, solta a vinheta, editor. No vídeo de hoje, eu deixei algumas pistas para vocês. É um vídeo que ele é bem completo, mas é mais um complemento do que uma parada mais complexa. É um vídeo onde a gente vai tratar sobre o Gigante dos Mares, o maior transatlântico do século XX e o único transatlântico que afundou por um iceberg. Sim, a gente vai falar sobre o Titanic. Como a vinheta trouxe ainda agora, vou falar um pouquinho sobre o Titanic. Bem, só para contextualizar vocês, vou falar sobre um pouquinho da história, o que foi o Titanic, e no decorrer do vídeo a gente vai conversando sobre um pouquinho mais sobre sobre esse gigante. Bem, a gente tem 108 anos desde o seu naufrágio, né? E ele foi a pique em 14 de 4 de 1912. E sim, há um mês e pouquinho atrás, a gente estava comemorando 108 anos do Titanic. O que levou a essa construção desse navio para ser o maior navio transatlântico da América, né? Da América não, do mundo, que teoricamente foi do mundo. A gente vivia no início do século XX, mais precisamente na primeira metade da primeira década, entre 1907 e 1910, a gente tinha uma disputa entre as empresas Conrad, Star White e a empresa, tô com uma colinha aqui, White Star Line. Na verdade, essas duas empresas eram as maiores empresas do setor de navegação por transatlântico, navegação por navios amatores, a vapores, né? Porque era como é que eu posso dizer? Era a novidade, e tinha herdado essa consolidação das indústrias, né? Das indústrias tanto de produção, porque a gente estava vindo anteriormente, no finalzinho do século XIX, no meio do final do século XIX, princípio do século XX, a Revolução Industrial Inglesa, né, que possibilitou N fatos, que é um outro vídeo que eu posso trazer para vocês, se vocês gostarem, e que possibilitou a construção desses navios. E a Conrad, tiveram dois navios que foram considerados os navios, os maiores navios do mundo e também os navios de maior velocidade, né? Que é o que é o Mauritânia e o Lusitânia. Como eu tinha dito antes, o Mauritânia e o Lusitânia, eles eram os maiores navios na época, no começo da primeira metade do século XX, entre 1910 e 1907, para ser mais exato, e eles mantiveram esse título
por basicamente 20 anos, né? Então se remete até o finalzinho do século XIX. E a Starlight, a White Starlight, se sentia ameaçada, né? Porque ela era a segunda maior. E ela mandou construir, na verdade o seu presidente mandou construir 3 navios, sendo que 2 eram considerados os navios gêmeos. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Olympia, o Britannic e o Titanic. Titanic é, se a gente fosse falar em inglês, né? O Titanic ou o nosso Titanic. Sim, o que a gente pode dizer sobre esses 3 navios, né? Eram considerados os trigêmeos, ou mais precisamente, o Olympia e o Titanic eram os gêmeos siameses, vamos botar assim. E o que diferencia um do outro, né? A diferenciação entre o Titanic e o Olympia era que o Olympia ele começou sua construção 3 meses antes do Titanic. E quando o Titanic começou a ser construído, ele foi... O Olympia começou a botar a quilha. A quilha fica próximo da ponta do navio, né? E o Titanic começou a ser construído depois que essa quilha foi colocada. Isso dá uma diferença de 3 meses. E a gente tem algumas curiosidades sobre essa construção. É que foram utilizadas placas de 3 centímetros de espessura. Sim, 3 centímetros de espessura. Isso é grosso para placa de ferro, de aço. Na época, um aço fundido era isso aqui, mais ou menos 3 centímetros. É muito grosso. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham que era ligado a essas placas? Porque hoje em dia, a indústria siderúrgica, a indústria naval, a gente tem N formas de ligar uma placa na outra, né? Que é a produção de solda. A gente tem essa ligação por rebite. Sim, rebite. E os rebites naquela época eram feitos de uma forma mais bruta, vamos botar assim. Hoje em dia também. Uma curiosidade também legal é que o Titanic ele tinha 16 coisas estanques, né? 16 compartimentos estanques. Ele tem 16 compartimentos estanques e esses compartimentos estanques, cada um tem portas que são considerados como compotas, né? Que são movidas remotamente. E essas comportas elas são ligadas direto na ponte de comando, que a gente chama cabine, onde fica o comandante, o oficial e tudo mais. Foram mais de 2.000 placas. Isso, mais de 2.000 placas e mais de 3 milhões de rebites que foram utilizados para a construção do Titanic. E uma forma de diferenciar eles também era que o Titanic, o seu casco, ele era todo preto e o do Olympia era todo branco. E, galera, e na construção do Titanic também, a gente destaca que a gente teria que tem 20 botes salvar-vidas, sendo que botes, a gente tem 20 botes, sendo que 15 botes eram botes normais, que caberiam até 65 pessoas. E a gente tem alguns botes chamados de curts. O que são os botes curts? São botes que são pequenos botes, pode salvar vidas, mas só que em formato de vela. Eles são veleiros, né? São mini veleiros. E a gente tem 2 botes curtos que chegam até 40 pessoas, se eu não me engano. E esses botes curtos eles levam até 40 pessoas mesmo. Confirmei aqui. E a gente tem 3 botes, de 3 a 4 botes infláveis, ou dobráveis, ou montáveis, né? Na verdade não eram infláveis, eles eram botes montáveis. E total de tripulação a gente tinha 1.000... Eles poderiam carregar, na verdade, todo esse total desses botes, 1.700... Tô com a colinha aqui. 1.178 pessoas, na realidade. Ainda falando um pouquinho sobre a estrutura do Titanic, né? A gente tem 4 chaminés, sendo que uma chaminé, ela era... Como é que eu posso dizer? Ela era fake. Até nessa época tinha coisas fakes, galera. Pra você ter uma ideia. Era decorativo. Ele era o maior navio transatlântico, né? Ele tinha 268 metros de largura, 28 metros de comprimento e 53 metros de altura. Mano, 53 metros de altura. É grande para um caramba.
e ele tinha 892 tripulantes e aproximadamente ele poderia carregar 2.435 passageiros. E esses 2.435 passageiros eram divididos em 3 classes: a primeira classe, a segunda e a terceira classe. A primeira classe era considerada a top das tops. Vou ver se eu acho uma imagem da primeira classe para botar aqui no decorrer do vídeo para vocês. Essa segunda classe era considerada a primeira classe dos outros transatlânticos, né? Tanto dos outros navios que eram rivais, né? Eram concorrentes, quanto do Olímpica e do Britannic, né? Eles eram considerados a segunda classe. E a terceira classe era uma classe mais econômica, uma classe mais para imigrantes, né? Normalmente era uma classe onde a passagem era por volta de $20, 20 a 25 dólares. E era uma classe razoavelmente confortável. Quando o Titanic ele sai na noite do dia 12 de Southampton, ele quase, pra você ter uma ideia, ele quase colide com uma embarcação, que é a embarcação SS. Ele quase colide com a embarcação SS City New York. E ele estava carregando cerca de 1.500 pessoas já para levar para a viagem dos Estados Unidos, né? Ele faz uma parada na Irlanda do Norte, que é ainda dentro do Reino Unido, e depois ele faz uma outra parada na França para pegar o restante dos passageiros em direção aos Estados Unidos. Uma curiosidade também que nessa viagem do dia 12, mais precisamente na noite do dia 14, eles estavam preparando, na manhã, na verdade, o comandante estava programado de fazer uma simulação de incêndio, uma simulação de caso precisasse utilizar os botes salva-vidas e também caso teria colisão com alguma outra embarcação ou algum iceberg. Bem, só que ele, por o Titanic sair atrasado, eles ter atrasado a sua entrega, por alguns problemas, ter atrasado a saída também, ele decidiu cancelar, porque senão ia perder tempo e eles não iam conseguir chegar a tempo na data prevista lá em Nova York, né? Então ele cancelou essa simulação, que infelizmente a simulação, se tivesse ocorrido, seria sobre importância, né, para casos futuros. Então, eles chegaram na noite do dia 14 de 4 de 1912, numa região onde até hoje, próximo ali entre a Nova Escócia, Nova Escócia ou Canadá, e no mar ali, eles não estavam próximos, mas estavam longe um pouco ainda. Eles chegaram numa região que tem bastante incidência de iceberg. E eles foram relatados na manhã que a região tinha bastante iceberg, mas não foi passado para a ponte de comando que tinha iceberg naquele lugar. Então eles continuaram indo na velocidade total. Para entrar nessa zona de iceberg, o capitão ele mexe no seu curso, né? Ele mexe levemente para o sul, para que eles pudessem, caso tivesse algum iceberg, se desvencilhar, né? E não bater, não chegar a bater. E uma curiosidade é que eles estavam a 22 nós. Nós, na verdade, é a velocidade do navio, né? E equivale a 40 a 41 km por hora. E na noite no horário de 9h45, como eu disse anteriormente, eles receberam essa informação. E tem também que nessa mesma região, 2 marinheiros estavam no posto de vigia, que normalmente fica na parte de cima do navio. Eles, como estava muito calmo o mar, eles não conseguiram avistar, e a onda estava quebrando muito próximo, eles não conseguiram avistar os icebergs, né? E eles também não tinham um instrumento que era de suma importância, que era o binóculo, né? Então por isso que eles utilizavam os binóculos e as lunetas para poder fazer a navegação. E esses eram duas pessoas responsáveis por essa
para esse binóculo. E esse binóculo, o responsável pelo binóculo do Titanic, ele sofreu um problema, ele não pôde ir e ele não esqueceu de deixar a chave e não foi passado. Então, dois marinheiros ficaram lá em cima e eles não conseguiram avistar direito, né? E eles avistaram já o iceberg muito próximo. E, infelizmente, quando eles falaram para a ponte de comando, já estava muito próximo e o comandante ele faz uma manobra que é virar o manche ou virar o leme. Ele mudou o seu curso, né? Ele fez uma curva e mandou fazer a reversão dos motores. Infelizmente, ele está numa velocidade muito alta, de 22 nós, cerca de 40 km por hora, ele não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e a lateral bateu no iceberg. E uma curiosidade também, que quando ele bateu, inundou boa parte desses compartimentos. E para um navio da estrutura do Titanic ele poder ter sobrevivido, teria que ter inundado 4 partes estanques, né? Mas como foi inundado essas partes, 5 partes do navio, né? Ali começou a submergir, a querer submergir e entrar bastante água. E outra curiosidade é que se o Titanic ele tivesse batido de frente, por a frente, na verdade a quilha ficar na frente, ou quebra-mar, né, que é considerado também, ele teria sobrevivido, porque não ia estourar tanto, não ia ser tão prejudicial, e eles poderiam não ter submergido. E o Titanic ele bate nesse iceberg por volta de 23h40 e assim que bateram no iceberg, já foram enviados pedidos de socorro, pedidos de SOS por telégrafos, por feixes de luz e também por mensagens de rádio, né? E por volta de meia-noite, esse SOS ele foi recebido pelo Carpathia. O Carpathia era um navio, se eu não me engano, outro navio de passageiros de uma outra companhia, que estava próximo na redondeza e ele, não sei que ele estava muito distante, ele estava por volta de 58 milhas náuticas, isso dá aproximadamente 710, 707 quilômetros, né, de distância. E eles não chegariam a tempo para salvar todo mundo, né? E o Carpathia ele levaria mais ou menos 3 horas ou mais de 3 horas para chegar naquele onde eles estavam, né? E na redondeza também tinha o Califórnia, o navio Califórnia. Esse navio, algumas pessoas dizem que ele ignorou o pedido de socorro, mas alguns fatos dizem que ele desligava os seus sistemas de rádio, os seus sistemas de telégrafo por volta da noite, né? Para poder economizar bateria e economizar energia. E também carvão, porque nessa época, né, a energia era movida a carvão. E logo assim que o sistema de SOS ele foi mandado, boa parte da tripulação já estava preparando alguns botes e estava batendo também nas portas da primeira, da segunda e da segunda classe, né? Infelizmente, a terceira classe ela foi a última a saber que o Titanic ele estava afundando por ficar próximo aos porões, né? Por ser a parte de baixo do navio. Eles foram os últimos a saber que o Titanic estava afundando. E os botes eles eram preparados para mulheres, crianças e algumas crianças da terceira classe, algumas mulheres da terceira classe, mas nem todas. A terceira classe ela foi acordada basicamente quando a parte de trás do navio, a polpa do navio, ela começa a afundar, né, a encher de água, ela começa a inclinar. Então eles começaram a ser acordados assim, às pressas. E os poucos que foram acordados pela tripulação, alguns quiseram ficar
aonde estavam, porque era quentinho, era mais fresco, mais quente do que para fora, mas outros foram para fora. E lembrando que a preparação dos botes, né, era insuficiente, a gente só tinha 20 botes para basicamente 1.500 pessoas, ou para mais de 1.500 pessoas na realidade. O primeiro bote que foi lançado ao mar foi o bote número 7 e pasmem, só tinham 27 pessoas no bote. Um bote que sustentava até 20 pessoas, davam 60 pessoas no bote. Pode ressaltar também que a tripulação ela ficou em seus postos até o último momento, né, para manter as caldeiras funcionando e manter a energia do Titanic, porque a manutenção dos telégrafos, dos rádios e também a gente pode ressaltar que a orquestra, alguns historiadores dizem que a orquestra ela foi a última a abandonar o posto, vamos botar assim, né? Porque eles tocavam, eles tentaram tocar para acalmar as pessoas que estavam na proa, que estavam lá na parte superior do navio, estavam nos convéis, estavam tentando acalmar aquelas pessoas e aquela multidão toda, né? Demorou cerca de 2 horas e 40 minutos para se salvar, né? E a gente pode tentar imaginar como é que ele foi, como é que aconteceu isso tudo, né? Alguns estudos afirmam que ele começou a afundar pela polpa. A polpa é a parte de trás do navio. A polpa ela foi afundando e conforme ela foi afundando, ela foi ficando assim, tipo embicando para cima. E uma hora o meio do navio ele quebrou, ele fez como se fosse uma guilhotina, quebrou. Isso que quebrou, boa parte da sua tripulação e da sua capacidade das pessoas que estavam lá ficou um pouco comprometida e ele quebrou. E alguns minutos sem energia, essa parte da polpa, da proa, ficou ainda na água, ela foi afundando também, porque foi perdendo a sua estrutura e a sua forma E a gente pode pensar e ver que somente 710 pessoas foram resgatadas com vida. E dentro dessas 710 pessoas, a gente tem alguns animais, né? E, se eu não me engano, são 4 cachorros. Somente 2 desses cachorros foram salvos, né? Mas o que eu quero pensar aqui é que se tivessem mais botes, cara, a perda de vidas dessas vidas seriam pequenas, né? Então, o Titanic ele foi a pique na meia-noite, né? E o Carpathia, por ter recebido, ele vem em alta velocidade também e correndo risco de colidir com o iceberg ou com o mesmo iceberg do Titanic. Ele conseguiu resgatar essas 710 pessoas. As outras pessoas, infelizmente, alguns navios foram lançados e eles foram resgatados os corpos, né? O Carpathia chegou às 3h30 da manhã, da madrugada, manhã ou da madrugada, tanto faz. A gente pode pensar sobre isso, né? Que se o Titanic ele tivesse saído ou um dia antes ou um dia depois, ele poderia ter sido salvo.